Economia com Juliana Rosa. Hoje, numa edição diferente, já está na ponta da linha com a gente? Sim, todos por o aqui. Senador. Opa! Então a gente tem na ponta da linha, a Juliana Rosa. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Merecido. E nós estamos na ponta da linha com o senador Jean Paul Prates, que tem digamos, um abacaxi para descascar nas mãos. Eu queria então passar a palavra para a Juliana fazer a primeira pergunta ao senador e dizer por que ele tem um abacaxi nas mãos, Juliana. Tudo bem, Oneg? Boa tarde para você, para o Fábio, para o ouvinte. Boa tarde, senador, tudo bem? Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Eduardo, Fábio. Tudo bem. Senador, prazer falar com o senhor. O Oneg já falou que o senhor tem o abacaxi nas mãos, que eu estava apurando agora, até antes de te dar a palavra, só para a gente atualizar aqui nossos ouvintes. Vai ter uma reunião daqui a pouco entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, Casa Civil, né, também o Ciro Nogueira, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E a ideia é que eles consigam sair, pelo que eu apurei agora, com a seguinte amarração, que eu queria a opinião já do senador. É juntar 3 pontos, é dividir o tamanho do problema hoje para não jogar essa conta cara do aumento do petróleo só para o consumidor final, né? Então a discussão é quem vai pagar a conta. O que eles estão querendo sair dessa reunião com o seguinte acordo? 3 pontos. O governo federal isentaria o imposto federal, PIS/COFINS, do diesel apenas, baixaria em torno de 40 centavos o preço do diesel. Eles querem que os estados baixem também o ICMS, que custaria também em torno de 17 bilhões, 18 bilhões, para baixar também em torno de 40 centavos o preço do combustível, e estão defendendo que a Petrobras, eles negam ali no governo que estejam falando de congelamento de preço. Eles acham que ao invés da Petrobras repassar o tempo todo o preço do petróleo, eles fazerem algo mais suavizado. E acham, senador, que aí eu queria que o senhor comentasse que uma proposta que o senhor está defendendo, que é o seu projeto de lei ali no Senado, que é justamente fazer com que os estados possam contribuir com essa redução de preços de combustíveis nesse momento. Então, senador, será que esse abacaxi passa ou não passa? Bom, Juliana, Eduardo, Fábio, vamos lá. São vários abacaxis, mas nada disso é ruim. Abacaxi é bom, a gente tem que, de alguma forma, superar a questão da casca do abacaxi para poder resolver o problema. Então é o seguinte: isso que o governo está propondo agora, nessa corrida maluca de 24 horas, onde ontem ele disse que convocou especialistas e hoje convocou o governo todo para resolver o problema dos combustíveis, a meu ver, muito estranho, porque esse processo já está em discussão há bem mais aquecida há 4 meses e, a bem da verdade, desde 2019. Nós já tínhamos aí um processo de crescimento do preço do petróleo, e depois veio o Covid, baixou, o preço chegou a 0, tivemos um contra-choque de petróleo aí meio forçado, mas logo em seguida era previsível toda a economia mundial voltando ao ritmo normal, aos poucos e com graus diferentes de aceleração, claro, dependendo de cada país, de cada economia, projetavam, sem dúvida nenhuma, alta sustentada de pelo menos 2 anos seguidos. É o que nós estamos vivendo. Em cima disso veio um conflito que também já estava em estresse, portanto, que também já era previsível, inclusive antes do Carnaval, de suspendermos a sessão lá, nós falamos claramente sobre isso. Então, essa situação que eu quero dizer é o seguinte: esse contexto não é novidade nenhuma. E quem não viu esse contexto, ou fez que não viu, ou se recusou a atacá-lo, agiu com negligência e incompetência. Isso precisa ficar claro desde o início. Se o governo agora, 24 horas antes, nós, do Congresso, tomarmos finalmente uma medida, irmos à deliberação de uma medida que já está sendo discutida há mais de 4 meses em comissões, hoje eu fiz a 42ª reunião técnica sobre esse assunto. Então, parece às vezes até que alguém desceu do disco voador ontem e disse assim: olha, eu cheguei num país lá que o presidente está doidinho hoje querendo baixar o custo de combustível amanhã, porque de repente apareceu essa necessidade. Não é isso, absolutamente. As pessoas têm que estar conscientes, o Congresso está trabalhando há mais de 4 meses nisso, intensamente, né?
e há mais de um ano observando e aguardando uma solução do governo, onde ele mandava representantes às audiências públicas para dizer que não, que o preço era esse mesmo, que a paridade de importação era necessária, que precisava vender refinarias para que o preço baixasse, e aconteceu que venderam a primeira e o preço subiu. Então nada desse negócio de PPI, de vender refinaria, deu certo. E aí o governo agora, na véspera do Congresso, realmente apresentar ferramentas importantes, efetivas, embora eventuais e incompletas, porque não dá para discutir agora tudo isso vai ser matéria de eleição, tudo isso, mas pelo menos no que há consenso, aplicar ferramentas nos estados e no governo federal, aí vem com essa história de se reunir para resolver. E aí as soluções propostas são exatamente as que nós estamos no projeto de lei, quer dizer, não há necessidade nenhuma desse tipo de reunião, basta simplesmente discutir, como já estamos discutindo com o Ministério da Economia, com o Ministério da Energia, do Minas e Energia, com todos os senadores, com todo o setor, com tudo que é importante nesse segmento, e nós teremos com certeza um misto de isenções federais, instrumentos no ICMS, que nós não podemos mandar nos estados, nem o governo federal, nem o Congresso Nacional, temos que respeitar a autonomia dos estados, mas temos instrumentos para melhorar, aprimorar, fazer a monofasia, fazer a tarifa de REN, etc., nos estados de ICMS, e temos condição de atacar aí sim o principal, que não é o acessório, o imposto é acessório, o principal é o preço do combustível na saída da refinaria, na saída do terminal de importação. E isso não se faz através de congelamento, nem forçando a Petrobras a nada. Isso se faz através de uma conta de compensação que o governo teme usar, porque ganhou muito dinheiro com a alta, essa que é a verdade, e não quer passar o bilhete premiado para a população aliviar a conta do botijão de gás e da gasolina e do diesel. Agora, senador, pelo seu relato, a gente está o senhor tem um abacaxi e a gente tem um nó, porque não vai sair nada daí. A gente tem... Vai, Eduardo, vai sair sim, não tem como não sair. Na verdade, há uma convergência, só que o governo não admite que ele está agora convergindo para uma coisa que a gente está conversando há 4 meses. Bom, então o senhor está dando uma boa notícia. A gente vai ter uma mudança de... Ok, agora só para terminar minha pergunta. Sim. O ICMS, que é uma decisão dos estados, os estados têm desafios financeiros que não são triviais, e ele vai ter que abrir mão de uma receita importante para poder manter o preço do diesel, principalmente o preço do diesel, num patamar razoável, porque o barril de petróleo não vai parar de subir no mundo, ele vai parar de subir no momento que achar que deve parar. É feito a lei da gravidade, né? A gente não tem nada a ver com ela, a gente só cumpre a lei da gravidade, né? A gente cai se a gente tropeçar, porque a lei da gravidade manda, e o petróleo vai subir ou vai baixar, e a gente não tem nada a ver com isso. Mas como é que a gente vai conseguir que os estados abram mão de dinheiro, sendo que eles estão fazendo acordos, por exemplo, pega Minas Gerais. Minas Gerais não consegue pagar o aumento dos policiais, que é um aumento dos policiais, ele não consegue pagar. Como é que ele vai reduzir o ICMS ou abrir mão de receita de ICMS para equilibrar suas contas se ele está tentando entrar no programa do governo para sanear as suas contas estaduais, que são um desastre? Como é que a gente vai alcançar esse equilíbrio? Exatamente, Eduardo. Por isso mesmo que eu estou dizendo cansativamente desde o início que o principal das medidas de estabilização e diminuição do preço do combustível não é o imposto estadual. Ele é acessório. O governador e o próprio governo federal, como isso é percentual do preço, quando o preço sobe, ele tende a ganhar mais, mas ele não é responsável pela alta. Quem faz com que o preço suba são os parâmetros internacionais que não são sob nosso controle como país, mas, ao mesmo tempo, nós temos condição de, através de uma conta de estabilização, usando os mesmos recursos extraordinários que o governo federal ofere com a própria alta do petróleo, porque, afinal, nós exportamos petróleo leve. Nós impingimos um preço dolarizado em tempo real a todos os consumidores brasileiros nas bombas desde 2017, este ganho excepcional em função de uma alta de petróleo e não de ganho de eficiência tem que ser devolvido à população antes de se falar em isenção de impostos, porque a isenção de impostos tem que ser complementar a esse esforço, porque ela vai justamente nisso que você está falando, nas possibilidades de pagamento de acordos, no hospital público, na escola pública. Por isso que nós estamos relatando isso numa ordem de prioridades. Primeiro, a conta de estabilização. Primeiro, queimar a gordura que foi ganha com a alta do petróleo. Depois, propor aos governadores
ferramentas para que cada um deles, dentro da sua autonomia constitucional, resolva se pode e como deve dar a redução e até a transformação da alíquota numa alíquota fixa. Isso quer dizer que ele não vai perder, ele vai deixar de ganhar com novas altas. Mas isso também é relevante como parte do processo. Agora, volto a dizer, é complementar, é acessório. O principal é o preço de referência. Juliana. Agora, senador, e essa discussão que a equipe econômica tem se colocado contra o fundo que o senhor defende, que não é fundo, né, que o senhor já me explicou que é conta, né, porque quem cria fundo é o executivo, mas enfim, uma conta para amortecer esses aumentos excessivos de petróleo, porque o que se comenta muito, a sociedade comenta muito, é que a Petrobras nunca lucrou tanto na vida, e se esse lucro não está sendo exacerbado, né? Há uma discussão, o senhor também que é especialista nessa área de petróleo, de que a política de preços da Petrobras, ela de alguma maneira precisa ser revista, já que ela acaba dando um lucro para a Petrobras e penaliza tanto a população que obviamente vive num monopólio, né, do setor de petróleo. Olha, na verdade, a gente já passou do tempo que a Petrobras era o monopólio do petróleo no Brasil. Portanto, a gente, ao invés de falar de política de preços da Petrobras, a gente tem que falar de política de preços do Brasil. E a política de preço do mercado brasileiro tem que considerar que o mercado brasileiro produz petróleo e produz produtos derivados em refinarias nacionais. Isso para começar. Quando a gente aplica paridade de importação, não é paridade internacional, é paridade de importação, a gente está simulando um Brasil que não existe. Um Brasil que não produz petróleo e que não refina nada. É isso que a gente está fazendo, porque a gente está aplicando a 100% dos nossos combustíveis o preço lá de fora, mais as despesas de importação, que é exatamente a paridade de importação. Agora, vamos lá, vamos falar para o lucro e a coisa toda dos recursos extraordinários. Quando o preço do petróleo sobe e nós repassamos tudo para o consumidor, como está acontecendo hoje, desde 2017, pela primeira vez na história do Brasil, não é coisa de governo do PT, é coisa de governo do Fernando Henrique, do Itamar, do Collor, do governo militar todinho, da ditadura militar, do Juscelino, do Jango, do Getúlio. Desde que existe petróleo em quantidade industrial e uso no Brasil, que nós nunca tivemos paridade de importação. Isso foi inventado pelo Pedro Parente, na época do governo Temer, e acabou com o governo Temer, porque provocou a greve dos caminhoneiros. Não foi a greve dos caminhoneiros que acabou com o governo Temer. Foi o próprio governo Temer que criou a greve dos caminhoneiros que acabou com o governo Temer. Então, voltando, o que acontece? Como a gente está diante desse horror que é a PPI, que transforma o Brasil num país importador absoluto de combustíveis e de petróleo, nós precisamos fazer alguma coisa urgente, começar a sair desse processo e desligar isso com o mínimo de trauma possível, e a forma prioritária de fazer isso é pegar ganhos extraordinários da União, e é por isso que o governo às vezes resiste, parte do governo resiste em colocar isso na mesa, porque como um bilhete premiado, você não quer distribuir o prêmio, você ganhou na loteria, né, um negócio que você não esperava, e de repente você não quer dividir esse prêmio com o povo. Só que vai ter que dividir. E esses lucros foram o seguinte, foram mais de 100 bilhões de reais que a Petrobras vai ter que explicar por que distribuiu mais de 90% para dividendos, que não tem sentido. Então ela reinveste em quê? Ela não vai construir refinaria, não vai fazer mais nada, vai viver agora para pagar dividendo acionista. Mas isso é outra questão, vai lá, distribuiu 40 bi para a União. No ano passado, foram provavelmente em torno de outros 20 bi. Só aí são 60 bi da União. A conta de combustíveis que a gente está falando, que recebe dinheiro dos dividendos da Petrobras já pagos à União, para baixar 50 centavos na saída do produto, portanto R$1 na bomba, custaria 25 bilhões em 6 meses. Com 40 bilhões eu pratico um desconto de R$1 na bomba por 10 meses. Custa fazer isso? Com um bilhete premiado? Senador? Esse que é o argumento. Vem cá, a gente produz ouro no Brasil, a gente produz ferro no Brasil, a gente produz manganês, a gente produz vários produtos que a gente extrai. E o preço praticado pelo ouro é o mesmo se for vendido no Brasil ou no exterior. O ferro vendido no Brasil é o mesmo preço que é vendido no exterior, pelo simples fato de que é uma commodity. Ou seja, se a Petrobras pode vender o barril dela a $130, por que ela vai vender aqui dentro por um preço menor
se ela pode vender lá fora por 130 dólares. Primeira pergunta. Segunda pergunta, esse dinheiro que hoje é transferido na forma de dividendos para o governo federal, que é o principal acionista da Petrobras, já tem destino, ele não está num cofrinho guardado, esperando uma forma de usar esse dinheiro. Esse dinheiro vai ser redirecionado para essa conta e, portanto, extraído de algum lugar. Ou ele está na saúde, ou ele está na educação, imagino que esteja em lugares nobres. Então, o senhor está dando um redestino para um recurso que hoje já é aplicado em alguma função social do Estado, que seja folha de pagamento, mas ele está sendo usado. Então, vão faltar 25 bi, ou 40 bi, ou 50 bi, que tem que ser repostos para cobrir. Esse dinheiro não está disponível. Então, eu queria ouvir o senhor sobre essas duas perguntas. Pois não, Eduardo, perfeitamente. Ele está disponível sim. Sabe por quê? Porque nós temos gente que não está conseguindo cozinhar e está se queimando, cozinhando com lenha e álcool. Os hospitais públicos estão atendendo 3 vezes mais pessoas queimadas com álcool por queimar lenha, porque não conseguem comprar o gás de botijão, mesmo com o auxílio gás, que atinge 5 milhões, vai atingir, né? Porque o governo não conseguiu ainda implementar. Mas mais do que isso, porque o acionista, esse lucro da Petrobras não estava, evidentemente, previsto nessa quantia. E também quem define quanto de distribui de dividendo versus quanto fica para reinvestir, que também é um outro erro, que a gente não vai discutir agora, mas enfim, está em outro lugar. Nós convocamos o presidente da Petrobras para ir lá explicar no Senado, né? Esse dinheiro não pode ser contabilizado como se fosse uma meta arrecadatória, absolutamente. Ele é justamente uma espécie de bônus, uma espécie de surpresa ou não, e ele pode ser calibrado sim para uma situação de crise como a gente está vivendo. Porque mas não foi essa a minha pergunta, não foi essa a minha pergunta. Minha pergunta é, esse dinheiro ele existe e ele é direcionado para algum lugar, ele não fica num cofrinho. Ele seria direcionado, o que você disse é que ele já está reservado para algum lugar, eu estou dizendo que não está. Isso, mas ele fica onde? Então você está querendo dizer que ele fica guardado em algum lugar e ele não é usado para nada? Não, ele está, você sabe que isso tudo contabilmente, ele não fica guardado num cofre, claro que exato. Não. Mas existe uma definição de para onde ele vai. Se você estiver vivendo um céu de brigadeiro, estiver tudo bem, você vai colocar esse dinheiro, obviamente, em projetos novos, de educação, de ciência, vai usar como você achar melhor. É como você se aplicar ação na Petrobras e estiver precisando para pagar dívidas ou para fazer face a despesas mais correntes, você vai usar isso e não vai comprar um carro novo. Mas se você aplicou na Petrobras, tem o direito de usar os seus dividendos como quiser, se você quiser comprar um carro novo, você compra. Mas se você puder comprar um carro novo, se você não tiver outras prioridades. Nesse caso, o que eu estou dizendo é que antes de cortar na carne, que é o imposto, que esse sim já está direcionado para o hospital regional, para a escola pública, para a seguridade social, para cada coisa ter um fim, antes de ir nesse dinheiro que já está realmente alocado e reservado, você pode pegar esse bônus que você ganhou, esse bilhete premiado que você ganhou, em função do preço do petróleo internacional ter subido e não do seu mérito em gerir a Petrobras ou etc e tal, né? Pegar parte desses dividendos e jogar numa conta e devolver para o povo. É isso e a primeira pergunta sobre o preço. A commodity é o petróleo. A commodity estratégia petróleo, eu concordo, e não estou dizendo a você que a Petrobras não deva vender o petróleo que ela vende lá para fora, pelo contrário. Ela hoje, graças aos upgrades que foram feitos nas refinarias dos anos 2000 para cá, nós hoje, ao contrário do que alguns ainda repetem, que é uma cantilena dos anos 90, nós não processamos petróleo leve e exportamos pesado. Nós processamos o petróleo pesado, porque as nossas refinarias foram feitas upgrade para processar Marlim, Albacora Leste, aqueles campos antes do pré-sal, da bacia de Campos convencional, e nós hoje temos refinarias de alta complexidade capazes de processar grandes quantidades de petróleo pesado. Nós exportamos o leve, que gera mais lucro ainda para a Petrobras. Nós estamos exportando mais de 1 milhão de barris dia de petróleo leve para fora. E ele é, sim, precificado ao preço commodity internacional. Ninguém está contestando isso. No mercado interno, eu também não estou contestando o distanciamento completo, como é a Venezuela, do preço internacional do diesel e da gasolina. Claro que não. O que eu estou contestando, e que a gente fez durante muitos períodos, foi um acompanhamento, uma paridade ao preço internacional e não de importação, por patamares, ou seja, esperar as crises se assentarem, se organizarem,
mas não trazer a volatilidade diária em tempo real para o consumidor final, como tem sido hoje. E isso a gente pode fazer com conforto, justamente porque a gente tem autossuficiência em petróleo e grande capacidade de refino, capaz de refinar 70% a 80%, dependendo da demanda, da nossa demanda de qualquer combustível. Se esta possibilidade, como você disse, produtor de recursos naturais, não servir para nós, como nação, como competitividade, para garantir as nossas exportações, para dar segurança aos nossos produtores e aos nossos consumidores, de que terá valido correr a autossuficiência. 60 anos correndo a autossuficiência e depois você joga isso fora. Se compara ao Japão, importa todo 100% do que produz, do que precisa de petróleo. Então não faz sentido, entendeu? É só isso. Há uma reverberação clara com o preço internacional, mas não precisa ser em tempo real, a qualquer minuto e em cima da cabeça do consumidor apenas. Há forma de amortecer, e é isso que nós estamos propondo aqui. E, aliás, é o que o governo agora convergiu, e essa que é a boa notícia. O governo finalmente convergiu para achar que a conta de estabilização é uma solução, ele está criando uma outra forma, querendo botar isso dentro da Petrobras e tal, mas ele vai dar 1000 voltas e vai chegar à conclusão que nós chegamos depois de 42 reuniões. Que essa é a única saída provisória, paliativa, não completa, porém a única coisa efetiva e rápida para fazer agora. Bom, a gente conversou com o senador Jean Paul Prates, do PT, que tem um abacaxi nas mãos, aliás, 2, como ele lembrou, são os projetos para poder resolver esse nó do petróleo. Eu queria pedir a Juliana, antes da gente desligar, para que lembrasse a notícia que ela deu na abertura, eu abri a primeira pergunta para o senador, sobre a reunião que está em curso nesse momento. Juliana, se você puder repetir, porque todo mundo quer saber o que vai sair de lá. O senador está acompanhando a história, mas o nosso ouvinte, o nosso espectador não está acompanhando com detalhe. Conta para nós, Juliana, então, está tendo uma reunião nesse momento, é isso? Repete para a gente, por favor. Vai ter uma reunião daqui a pouco entre o presidente do Banco Central e os ministros da Economia, da Casa Civil e de Minas e Energia, para, como estava dizendo o senador, discutir algo que o Congresso está discutindo já há alguns meses, e o que eles querem sair dessa reunião é com uma proposta que divida os custos dos combustíveis entre 3 partes: estados, governo federal e Petrobras também. Vamos acompanhar a economia com Juliana Rosa. Muito obrigado, senador, pelo seu tempo, seus esclarecimentos. Juliana, parabéns de novo pelo Dia Internacional da Mulher e a gente volta a conversar amanhã. Obrigada. Valeu, beijão. Obrigado, pessoal. Bom trabalho para vocês. Bom dia a todos. Tchau, boa tarde. Obrigada, senador.